Saudar a você, professor, professora da Escola Bíblica Dominical, classe dos jovens, com a paz do Senhor Jesus, e dá bem-vindo a você que pela primeira vez chega ao canal da professora Manuela Barros, e nós continuamos com essa série de lições deste trimestre, o plano perfeito, o plano da salvação, e estamos já na lição de número 10, intitulada Arrependimento e Fé como Respostas Humanas. Estaremos, como de costume, neste trimestre, lendo a nossa revista, trazendo alguns comentários e explicações a partir do texto que está aqui e, paralelamente, usando o nosso roteiro tradicional deste canal, que são 3 tópicos e subtópicos que nós colocamos versículos juntos com cada explicação. Este material, desta maneira, é a maneira que eu ensino a minha escola dominical e tenho feito há quase 30 anos. No entanto, porque a maioria dos irmãos usam o texto da revista em sala de aula, nós vamos estar paralelamente trabalhando com as duas fontes. Então, a introdução na página 71, nós temos o texto bíblico, a introdução, e vamos começar a ler o tópico primeiro, salvação e arrependimento. Primeiro subtópico seria o que é arrependimento. Segundo é, o arrependimento é a obra do Espírito Santo. E terceiro, o arrependimento não salva, mas é condição para receber a salvação. Então, primeiro subtópico, o que é arrependimento? Arrependimento significa mudança de mente, de atitude e de direção. Durante esse processo, todas as faculdades da alma estão envolvidas, o intelecto, as emoções e, sobretudo, a vontade. Essa verdade está bem presente nos apelos de Jesus. Arrependei-vos. De João Batista, arrependei-vos. E de Pedro, arrependei-vos. Assim, percebemos que o arrependimento está no centro da mensagem do Evangelho no Novo Testamento. Trata-se de uma decisão sincera de abandonar o pecado e voltar-se para Deus com um coração transformado. Amém. Então, este primeiro subtópico nos faz entender o que é arrependimento. E eu gosto da definição de arrependimento como mudança de direção. Geralmente, quando eu explico sobre isso, eu explico que aquele que se arrepende é aquele que se sente mal, entende que estava errado no caminho que estava seguindo e muda de direção. A conversão é o processo seguinte, que é caminhar no caminho de Deus. Deixou os ídolos, se arrependeu da idolatria, arrependeu da fornicação, se arrependeu do que quer que seja, da mentira, agora tornou-se na direção de Deus arrependido e agora vai dar fruto deste arrependimento, e isso é a conversão. Então, mudança de direção. E nós vemos aqui que não só Jesus, João Batista, Pedro, e podíamos com certeza incluir a pessoa de Paulo, chamou ao público aqueles que ouviam a mensagem de Deus, que soou desde o Antigo Testamento. Nós recentemente, dos jovens, estudamos Jeremias, e era um contínuo chamado ao arrependimento do povo de Deus, ao arrependimento de volta à lei de Deus, ao caminho de Deus. E agora nós vemos o Evangelho, o Novo Testamento, fazendo este mesmo apelo a cada um que entra em contato com ele. A entrada é pelo arrependimento. Isso vale uma nota muito importante para nós, para os nossos jovens, para que nós possamos julgar a mensagem dos ministérios que proliferam-se no nosso meio, se o chamado ao arrependimento é o tema prioritário. Claro que, em se tratando com a igreja, nós entendemos que este arrependimento não é mais para conversão. No entanto, se estamos evangelizando quem não é crente, a mensagem do arrependimento ela é primária. Mas não se engane, não nos deixemos enganar, que a mensagem do arrependimento ela não pode ser retirada, abandonada, porque está entre os crentes, porque eu acabei de lembrar a mim e a você que no tempo de Jeremias, o povo de Deus conhecia a lei de Deus, eles eram o povo de Deus, a quem Deus abençoava, fazia sinais e tinha dado a lei, as cerimônias para o perdão do pecado, mas eles estavam, vamos colocar em nossas palavras de hoje, desviados. Qual a mensagem que eles precisavam ouvir? De arrependimento. Então olhe para o seu lado, olhe para a sua vida. Olhemos diante do espelho desta palavra para as nossas vidas e se encontramos imperfeição, então a necessidade de que a mensagem de arrependimento ainda esteja bem presente em nossos púlpitos. Assim que, se algum ministério prega o arrependimento, dê glória a Deus. Se esse é o seu pastor, põe as mãos para o céu, dê glória a Deus, e quando ele estiver pregando sobre isso, dá um aleluia bem abençoado, porque você vai ter essa certeza, como nós estamos estudando da palavra de Deus,
que arrependimento, chamada ao arrependimento, é o cerne do Evangelho de Cristo Jesus. Amém? O arrependimento é a obra do Espírito Santo, é o segundo subtópico. O ensino claramente afirmado nas Escrituras é que ninguém se arrepende verdadeiramente sem a ação do Espírito Santo no coração. E eu já expliquei sobre isso no passado, eu discordo da maneira que isso aqui é colocado. Por quê? Porque o próprio título da lição e o caminho da lição vai contradizer isso que está escrito aqui. O título da lição diz: o arrependimento e fé são, ou como, respostas humanas. Então, a fé e o arrependimento são as respostas que o homem dá. Irmão, mas não precisa o Espírito Santo? O Espírito Santo, ele é aquele, conforme o texto que o pastor acaba de mencionar, nós vamos ler daqui a pouquinho no nosso estudo aqui, João 16:8, ele é aquele que convence. Esta é a palavra bíblica. Ou seja, a quem escuta a palavra, há um processo, há uma atuação do Espírito Santo de convencê-lo, ou seja, ele sai daquele momento sabendo, entendendo e sendo convencido pela verdade. No entanto, a decisão é 100% dele. Portanto, o convencer é do Espírito Santo, mas o arrepender-se é do homem. Amém? Então, é claro que isso é questão de palavras aqui, eu não quero dizer que está totalmente errado, nós estamos no mesmo caminho, ponto que, mais tarde, você vai ver o próprio comentarista concluindo desta mesma maneira, assim como no título nós vemos este pensamento em clara evidência. Vamos seguir a leitura aqui. É ele quem atua nos pensamentos, nas emoções e na vontade. E eu volto a dizer, ele convence, é a palavra bíblica. Sua operação é poderosa e ocorre no mais profundo do ser humano, naquilo que a Bíblia chama de coração. Sim, este convencer é uma obra que atua aí. Neste sentido, o Espírito Santo desempenha um papel central nessa transformação da mente, atitude e direção na vida do pecador. E aí nós temos que dividir, né? Porque no processo da regeneração é a atuação dele, mas isso acontece somente depois do arrependimento humano. Então, o Espírito Santo, ele é um facilitador, ele é aquele que convence, ele deixa a pessoa sem escape, com duas alternativas somente: crer ou não crer, se arrepender ou não se arrepender. Pronto, o Espírito Santo traz a pessoa a este lugar. E aí, ao homem cabe, como diz o título da lição, crer e se arrepender, e se ele fizer, então ele vai tocar, alcançar a graça. A partir do momento que ele toca, alcança esta graça, o Espírito Santo entra nessa segunda fase, que é a regeneração. Então, o único cuidado que eu teria aí com as palavras são essas. Se você entendeu bem, você pode trazer esta explicação com esta clareza. Terceiro subtópico: o arrependimento não salva, mas é condição para receber a salvação. Sim, biblicamente, a palavra diz que nós somos salvos, nós somos justificados pela fé. No entanto, nós vamos verificar, como ouvimos já aqui, que Jesus, João Batista e Pedro pregaram, a colocação do arrependimento, ela é mostrada na Bíblia como centro da vinda, do acesso à graça. Como eu disse, e nós vamos refazer isso mais adiante, a graça provê o caminho, que é Jesus Cristo, a graça oferece este caminho. No entanto, o homem tem que crer e se arrepender para alcançar, engajar com a graça, e a partir daí toda a nova vida acontece com este crente agora. O arrependimento, embora não seja o agente que salva, é indispensável para que o pecador receba a salvação oferecida por Deus. E eu marquei aí, bem amarelado, essa frase porque é a central deste subtópico aí. Pedro declarou: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, mostrando que a experiência do perdão e o refrigério espiritual dependem de um coração quebrantado diante de Deus. Como vimos, essa mudança interior é operada pelo Espírito, que convence. Então aí, ela não é operada, o arrependimento não, mas o convencer, sim. Convence o ser humano do pecado e conduz a uma nova direção de vida. Não há uma verdadeira fé salvífica sem um arrependimento sincero. Isso é outra palavra da prática bíblica, da prática do evangelho em nós e como nós vemos na Bíblia. Uma verdadeira fé, ela não é desconectada do arrependimento, porque aquele que verdadeiramente crê em Cristo, a palavra de Cristo, ela agiu e convenceu a esta pessoa. E a fé em Cristo, ela vem junto com um chamado a sair do pecado, porque o que Cristo veio fazer foi ser o cordeiro que por fim tiraria o pecado. Enquanto no passado, na lei, os cordeiros cobriam o pecado na carne, ou seja, a pessoa saía justificada diante de Deus, mas o próximo pecado era necessário que outro animal fosse oferecido, mas em Jesus não funciona mais assim. Então veja, o problema sempre foi o
pecado. Então Jesus tornou-se este Cordeiro perfeito, cujo sangue traz o poder para perdoar todos os pecados passados e purificar, vivificar esta vida para viver em Cristo. Então, a realidade transformadora do Novo Testamento é diferente do Antigo Testamento, mas é válido para entendermos aqui que o problema central da humanidade é a questão do pecado. Então, nós terminamos aqui lendo isso, né, que o arrependimento junto com a fé, trabalham juntos. Se for separado, ou seja, muitas pessoas, e é um outro teste para o evangelho que tem sido pregado hoje, há uma chamada ao arrependimento. E se há, qual é o fruto? Um dos frutos na vida daquele que veio verdadeiramente a Cristo e pertence a Cristo, é que ele deixou todo o pecado. Porque o Espírito Santo agora habita nele. Nós tivemos estudos profundos sobre isso. Então, se alguém ainda está numa vida de pecado e não se sente culpado, se ele não se sente culpado, vou repetir, se ele não se sente culpado, o Espírito não está nele. Porque o papel do Espírito no crente, ele nos faz sentir culpa e vergonha. É por isso que nós não temos paz quando pecamos, quando nós somos crentes e temos que nos arrepender. Somos chamados, inclusive, pelo Espírito Santo ao arrependimento. Agora, se alguém deixa de ir aos cultos, se alguém deixa de ler a palavra, se alguém, ao ouvir a voz do Espírito Santo chamando ao arrependimento, diz, não é bem assim, começa a dar desculpas, então esta pessoa vai estar caminhando devagarzinho para fora do caminho apertado e caminhando para o caminho largo. Vou terminar aqui na página, últimas palavrinhas aí da 71, virando para 72, diz, é o arrependimento que prepara o coração para crer em Cristo e render-se à sua graça. Por isso somos chamados a viver em constante arrependimento, reconhecendo a santidade de Deus e contínua necessidade de transformação. Então está aí, eu penso que estamos bem. Vamos ao primeiro tópico do nosso roteiro aqui, tradicional, o arrependimento como resposta humana. 3 subtópicos, o arrependimento e sua definição, o arrependimento e sua atuação e o arrependimento como condição. O arrependimento e sua definição, vamos ler Efésios 4, versículo 25, depois o 28 e 29, diz, pelo que deixai a mentira e falai a verdade, cada um para com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenham que repartir com o que tiver necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover edificação, para que dê graça aos que ouvem. O que nós vimos aí? 3 exemplos do quê? De uma vida arrependida. O que é a definição de arrependimento? Mudança de caminho. Quem mentia, não minta mais. Quem falava palavra torpe, não fale mais. Quem furtava, não furte mais. Então, isso é um exemplo prático do que é o arrependimento. Mateus capítulo 3, versículo 8, diz, produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Que é isso? Que é isso? É Jesus falando. A verdade aí, João Batista falando, chamando ao arrependimento, mas dizendo claramente, um coração arrependido produz frutos dignos de arrependimento. Ou seja, aquilo que nós acabamos de ler como exemplos, todo mundo vai ver, o fulaninho sempre passava perna nisso, naquilo, fazia isso para ganhar lucro e agora não faz nada disso mais. Realmente se arrependeu. A boca dele, misericórdia, era tanta palavra tal, e ele era uma pessoa iracunda e agora é uma pessoa mansa. Nunca mais ouvi fulano ou fulana falando estas palavras. O que é isso? Fruto digno de arrependimento. Amém? Atos 26, versículo 20 diz, antes anunciei primeiramente aos que estão em Damasco e em Jerusalém e por toda a terra da Judéia e aos gentios que se emendassem e se convertessem a Deus. Olha aí de novo, Paulo falando, fazendo obras dignas de arrependimento. Então tá aí. Então dizer, pregação de fé e arrependimento, mas sem obras dignas de arrependimento não funciona. Então a pessoa que verdadeiramente se arrependeu, ela dá fruto aonde? Na sua vida. Naquilo que todo mundo vê. Então aquele que é nascido de novo, apesar de nós não termos nenhuma marca física no corpo que possa se fazer, Jesus disse, pelos frutos conhecereis. E os frutos dignos de arrependimento são aqueles frutos que mostram que a pessoa se arrependeu do caminho que estava. Então um evangelho que não chama ao arrependimento e um evangelho que não promove pela ação espiritual deste Cristo do evangelho, uma vida de arrependimento, um pastorado que não promove uma vida de arrependimento, está fora do evangelho de Cristo Jesus. É muito confortável para nós, é bacana,
bacana, é cheio de música legal, a galera gente boa, mas não é o evangelho de Cristo Jesus. Então eu entendo que nós todos como seres humanos queremos um evangelho que seja fácil de viver. Mas Jesus apresentou diante de nós dois caminhos. Ele não mentiu para nós, mas ele disse o caminho apertado, e apertado por quê? Por causa da obediência à palavra, por causa da doutrina. É o que leva à vida eterna. E são poucos os que entram, se acham a ele. Mas aquele largo, todo mundo está indo, mas leva o quê? A perdição. A perdição eterna. Então, se nós queremos ser de Deus, sermos usados por Deus, e nós vemos estes grandes eventos chamando a serem usados por Deus. Amém! Mas vamos passar pela entrada, pela porta que é Jesus, e como nós vimos aqui no texto do primeiro tópico, Jesus chamou na entrada todos: arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. Queremos o reino de Deus, queremos ser usados pelo reino de Deus, mas a começo de tudo é o arrependimento. O arrependimento e sua atuação, já explicamos sobre isso, mas vamos ler os textos agora. João 16:8, veja que a parte do Espírito é convencer. E quando ele vier, Jesus está dizendo do Espírito Santo, convencerá o mundo, ou seja, os pecadores, do pecado e da justiça e do juízo. Eu acho muito interessante este texto exatamente por essa colocação tríplice. Porque é fácil entender o convencer do pecado. Você é alguém mentiroso e você ouviu a palavra de Deus e você sabe quando o pregador disse: você tem que se arrepender, venha para Jesus, se arrependa e o Senhor transformará a sua vida. Você é convencido do pecado. Mas o interessante da obra do Espírito Santo de Deus é que ele convence do pecado, mas ele convence da justiça. Como assim? Ele convence o pecador no mais íntimo dele, que Deus é um Deus de justiça. Há uma justiça a ser pesada para Deus. Amém? E o juízo é vinculado com a justiça. Quando a justiça ela é pesada, alguém ou vai ser condenado ou vai ser absolvido. Então, o convencer pela palavra desta realidade total da pessoa de Deus é o próprio Espírito Santo de Deus quem faz. Então, quando a palavra entra em nós, foi pregada, foi anunciada e o Espírito Santo atua para convencer. Nós somos pecadores, porque este Deus é um Deus justo, santo, e se nós não nos arrependemos, seremos vítimas do juízo, e se nós nos arrependermos, seremos recebidos como filhos. Aleluia. Então, convencer é do Espírito, e o homem é quem tem que se arrepender. Atos capítulo 2, 36-38. Pedro diz, nesta pregação, após a descida do Espírito Santo: saiba, pois, com certeza toda a casa de Israel que esse Jesus a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Por que eu comecei por aí? Porque essa é a pregação da palavra. Ele vinha numa pregação comprida, mas ele terminou aí. Vocês crucificaram, ou seja, são pecadores. A palavra é aquela que mostra ao homem que ele está em condição de pecador. Irmã, pelo amor de Deus, eu nunca mais escutei uma pregação como essa, pois eu cresci ouvindo pregações como essa. E se isso está assim de diferente, e este evangelho não é do tempo que eu era jovem, não é do tempo que a minha mãe era jovem, não é do tempo que a minha avó, o meu avô eram jovens, não é do tempo que o meu bisavô era jovem, é do tempo que Jesus Cristo veio aqui na terra e o trouxe para nós. Então não é questão de geração, é questão de ou nós aceitarmos a palavra de Deus ou não. Então nós precisamos voltar a orar e gemer pelos pregadores para que eles voltem. Se não é aquilo que nós escutamos, eu fui abençoadíssima de que Deus proveu que eu saísse da minha nação e viesse para uma nação que aos olhos dos homens é super abençoada, humanamente falando, rica, mas eu vim para estar numa igreja pequena, de pessoas que são imigrantes, sofredores pelas circunstâncias, nem todos, mas de maneira geral. Mas o pastor que Deus trouxe para ser o pastor deste rebanho é alguém que nunca foi, como Paulo disse, foi desobediente à visão celestial. Assim que os cultos de doutrina, e quando eu me lembro bem de vê-lo, às vezes ele, usado por Deus, ficava até vermelho. Eram exortações, eram palavras e chamados ao arrependimento, e o rebanho era mantido na linha. E quando eu olho para trás agora, eu vejo, eu me lembro
Haviam, não sempre, não todas as palavras, a palavra para edificação, muitas palavras para conhecimento bíblico. Era um homem extremamente conhecedor e profundo nas Escrituras. Quero, com isso, dizer que eu fui formada, minha formação bíblica e espiritual foi aos pés deste Gamaliel. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. No entanto, muitas pregações, e eu me lembro claramente, eram exortativas ao arrependimento. E Deus ali revelava. E Deus ali falava aos nossos corações e quebrantava. Para quê? Para que nós estivéssemos e permanecêssemos no caminho. Então, quem tem um pastor assim, dá glória a Deus. E eu vejo no nosso Brasil alguns em meio simples, pessoas talvez não tenham uma capacidade grande, mas chamando ao arrependimento. Não é profetizando só, não é falando de bênção, não é declarando vitória, é chamando ao arrependimento. Se você tem um pastor assim, dá glória a Deus. Não há que falar mal, nem o desprezar. Pelo contrário, há que interceder por ele, porque ele está fazendo o que Deus o chamou para fazer. Mesmo às vezes outros pastores de grandes igrejas, grandes ministérios, mas que é este mais ainda. As pessoas estão focadas, porque ganha muito. Deixa o homem ganhar, irmão, isso é o de menos. Eu sei que você vai ficar zangadinho já comigo porque eu disse isso, mas eu digo mesmo. Não vou crescer mais sobre este assunto. Um dia eu vou fazer um vídeo sobre isso. Sabe o que é o demais? É que há outros que estão ganhando o mesmo, ou mais ou menos. Para mim, essa parte é o que menos importa, mas que estão pregando outro evangelho, que este sim é confortável. Então este pastor, quando diz, irmã, não faça assim, na igreja do Senhor Jesus se comporta desse jeito, todo mundo lá, pá, pedra da antiga, olha o jeito que falou com a irmã, todo tipo de coisa. Deixa eu fazer um parênteses aqui. Quando a gente é exortado, dói em todo mundo. Posso dizer para você uma coisa? Eu já fui exortado algumas vezes. E olha, é de suar, é de estremecer. E principalmente se você imaginar que alguém sabe que foi você que fez alguma coisa, ou se falar seu nome, ou se, mesmo que não fale seu nome, se alguém imaginar, ou se foi uma coisa que você fez pública e ali se esclarecer. Irmãos, é um negócio que a gente toma tempo para se recuperar. Mas crente que é crente, sabe que é Deus para salvar a nossa vida. E se humilha, porque é assim que diz a Bíblia, que aqueles que permaneceram no caminho ficaram. Agora, se na igreja não tem nada disso, não tem exortação para nada, e nós vivemos tudo no caminho que a gente quer, ore pelo seu pastor se está acontecendo isso, para que Deus o traga de volta ao caminho de Cristo, que é o que vai levar as almas, as vidas, ao caminho estreito da salvação. Será que você pode espiritualmente dizer amém agora? Para isso que nós estamos falando, eu estou sentindo um peso espiritual muito grande. Mas eu não tenho dúvida, como você está vendo pela palavra, que é assim. Então o arrependimento é uma condição para ser salvo. Falando de salvação, nós caminhamos um pouquinho com a nossa vida, vamos voltar à salvação. Atos 3:19, Pedro dizendo, arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados. Esse é o problema que a humanidade tem. E venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Arrependei-vos e convertei-vos. Marcos 1:15, João Batista, e dizendo, o tempo está cumprido. Tá aí o texto que ele falou. Lembra que ele falou Jesus, João Batista, Pedro? Tá aí. Pedro, João Batista agora. O tempo está cumprido. E o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Tá aí a palavra de João Batista. O que mais? Mateus 3. E dizendo, arrependei-vos, que lá João Batista diz, está perto, né? Agora ele diz, porque é chegado o reino do céu. Então, em todas as eras, o chamado de Deus, ou seja, é a condição, quer ser de Deus, tem que deixar o pecado. Nós não temos poder sobre o pecado, então se arrependa, porque Jesus Cristo tem poder sobre o pecado. Amém? Agora, com isso, eu sei que você já disse amém. Glória a Deus. Aleluia. A fé como resposta humana é o nosso segundo tópico, mas vamos voltar rapidamente aqui à nossa revista. Segundo tópico, a salvação é a fé salvífica. Fé como confiança e entrega. A fé salvífica não se resume a acreditar que Deus existe, mas envolve confiar plenamente em Cristo como único e suficiente Salvador. Ela é a única condição exigida para que recebamos o dom gratuito da salvação. Essa fé não é uma simples resposta intelectual sobre em que se crê, mas uma disposição ativa do coração que recebe a pessoa de Jesus com o desejo sincero de segui-lo. Crer nesse contexto é entregar-se totalmente ao senhorio de Cristo, confiando em sua graça e comprometendo-se a obedecê-lo em fidelidade. Trata-se de uma fé que transforma, conduzindo a uma vida moldada por Cristo e sustentada por sua palavra. Então, o foco daí é dizer que fé não é somente crer. É crer, mas aceitar o senhorio de Cristo. É crer
que este Cristo, este caminho, esta palavra, esta verdade é o que vai te salvar da condenação eterna. Então você, quando agarra, você agarra o pacote completo, aleluia. E quando o Espírito te convenceu também, entre aspas, com as minhas palavras deste pacote completo, você com muita alegria agarra, mesmo que lágrimas estejam no rosto, a alegria no Espírito, e você se abraça com este Cristo, com este Evangelho que agora vai transformar. É Ele que transforma, aleluia. Nós somente nos arrependemos e cremos, e este crer agora é a parte, né, que nos vai ligar, a parte central da salvação, e com isso nós seremos transformados. Segundo subtópico, a fé em Jesus é tanto um ato único como uma ação contínua. A nossa fé está firmada em uma pessoa real, Jesus Cristo. Ele mesmo nos amou e voluntariamente entregou a sua vida por nós. Essa fé não é estática, mas dinâmica, que cresce e amadurece à medida que nos relacionamos com Deus e ouvimos a sua palavra. Crer em Jesus nos conduz a uma nova realidade espiritual, morremos para o pecado, vivemos para Deus em Cristo Jesus. Essa transformação profunda não vem de nós, mas é operada pelo poder do Espírito Santo, que habita em nós e nos guia em novidade de vida. Agora, aqui neste subtópico, queridos irmãos, houve mais uma vez um diferencial de explicações aí. E eu vejo que o próprio comentarista, depois ele esclarece isso aí. Mas eu já vou esclarecer para você aqui qual é. Na verdade, não é uma mesma fé, no melhor dos sentidos, que se melhora. São fés diferentes. Há uma fé para a salvação e há uma fé para a vida diária. Semelhante ao que nós aprendemos da santificação. Há uma santificação posicional e há uma santificação progressiva. Então, nós, em relação à fé, e no nosso roteiro aqui, nós vamos falar sobre a fé para a salvação, a fé para a vida diária e a fé como dom, porque nós vemos na lista dos dons espirituais a fé listada. Então, nós vamos aproveitar este tópico aqui para separar e explicar as três, tá bem? No entanto, eu quero já deixar claro aí, não é que ela se estica ou ela melhore. A fé para a vida diária, ela pode ser aumentada. Os discípulos pediram a Jesus, aumenta-nos a fé. Então, isso é um fato. Mas a fé para a salvação, não, ela é única. Ela é essa que se junta ao arrependimento. Na verdade, ela é a fonte do alcançar da graça de Deus. Então, essas duas coisas alcançam a graça de Deus. Esta é uma fé. A fé para a salvação. Agora, a fé da vida diária, que é esta fé que nós convivemos já estando em Deus, no conhecimento e na vivência como povo de Deus. Então, ela tem essas outras características que nós aprendemos e vemos na palavra de Deus. Terceiro subtópico, a fé nos une a Cristo. Por meio da fé, o pecador é justificado diante de Deus, passando a ter paz com Ele. É também pela fé que ocorre a regeneração, quando o crente nasce de novo pela palavra e pelo Espírito. Essa mesma fé permite que recebamos o Espírito Santo como selo da salvação e garantia da herança eterna. A fé, portanto, não é apenas um ato inicial, mas o elo vivo que nos une a Cristo, tornando-nos participantes da sua vida. Diante disso, o cristão é desafiado a cultivar uma fé genuína e perseverante, que produza frutos e transformação e comunhão constante com o Salvador. Então, eu volto a dizer que, sim, esta fé que nos une, que nos trouxe, que nos engajou em Cristo, no Evangelho, em Deus, na igreja, no corpo, cabeça é Cristo, é a fé para a salvação. A partir daí, nós começamos a viver a fé para a vida diária. Esta fé continua sendo um elo com Deus e ela é trabalhada, como nós vimos aqui a palavra que foi usada no finzinho, eu gostei dela, cultivar uma fé genuína. E essa seria um bom ponto de contato com a turma, com a classe. Como é que nós podemos cultivar uma fé genuína? Como é que fé cresce? Como é que fé fica uma fé melhor? Porque genuína significa que é verdadeira, é pura, enquanto pode existir alguma, não sei, falsificada ou com problemas dentro dela, não pura. E existe. Como purificar, cultivar, não só ter, mas fazê-la crescer? Então deixa eu ver se vem alguma opinião da turma, mas esperamos que venha pela palavra de Deus. E é assim, essa é a central. A fé vem pelo ouvir, até diz, e ouvir pela palavra de Deus. A palavra de Deus gera fé em nós. Então, lendo a palavra de Deus, nós cultivamos uma fé genuína. O que mais? Caminhando junto com a palavra é obediência. Obediência. A palavra nos manda, Deus, através da palavra, nos manda fazer alguma coisa. Quem obedece, cultiva a fé genuína. Até porque muitas dessas obediências estão relacionadas com coisas que nós não achamos muita boa ideia. Tem que ter fé para obedecer aquilo que a gente não pensa que é o ideal para nós. Um caminho que nós não vemos a luz do fim do túnel e Deus diz, é para lá que eu quero que você vá. Amém? Então há vários exemplos bíblicos aí,
Mas a obediência é outra maneira. Ou seja, você quer ter fé, obedeça. Pedro estava naquela circunstância. Jesus, se é que tu estás aí, me deixa ir ter contigo, andar sobre as águas. E Jesus disse, vem. Então, a ele obedecer, ele estava praticando a fé. Quem pratica a fé, assim como Abraão, creu em Deus. Na verdade, Hebreus explica que ele cria que o seu filho seria imolado, mas das cinzas Deus o traria de volta. Mas no momento que Deus disse, vai sacrificar o menino, ele foi. O que é isso? Obediência. Crendo em Deus. No seu coração havia uma fé que este Deus daria, não tiraria a vida. Ele não esperava que fosse antes, ele esperava que fosse depois. Mas de uma maneira ou de outra, esta é a fé que é acrescentada, é cultivada, é fortalecida através da palavra, ouvindo a Deus, a obediência e as próprias provas que nós temos. Então essas são as minhas 3 colocações. Fé como resposta humana é o segundo tópico do nosso estudo aqui. Fé para a salvação, fé para a vida diária, fé como dom. Vamos aos textos da fé para a salvação. Romanos 10, 17. De sorte que a fé é pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Então a palavra tem que ser pregada e a palavra é que gera fé. E esta é a fé para a salvação, no contexto de Romanos 10. Então, este contexto aí é para a salvação. Então, ninguém tem fé sem ouvir a palavra de Deus. Por isso é importante que a igreja continue pregando a palavra de Deus, distribuindo a palavra de Deus escrita, permitindo que a palavra possa ser este agente. Atos 16 e 31. E eles disseram, crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo. Tu e a tua casa. Então, a fé para a salvação está aí. Efésios 2 e 8, porque pela graça sois salvos por meio da fé. Então, a graça é quem salva e a fé é que nos liga a essa graça. E esta graça não vem de vós, é dom de Deus. Esta perfeição de plano, este plano, esta atuação, tudo isso é de Deus quem vem. Então, esta é a fé para a salvação. E a fé para a vida diária? Vamos ao texto de Hebreus 11, é aquele texto que nos lembra dos homens de fé do Antigo Testamento. Versículos 6 a 8, depois o 11, vamos ver alguns destes exemplos. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e é galardoador dos que o buscam. Então veja que está falando de quem o busca. E diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então está falando no contexto de gente que conhece a Deus. Veja que esta é uma fé para os que já são de Deus. Vamos ver o exemplo aí no versículo 7 em diante. Pela fé, foi pela fé que Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, diga de passagem, nem chuva nem existia. Ele temeu. Temeu o quê? Temeu a palavra de Deus que disse que ia acontecer e mandou ele fazer a arca. E para a salvação da sua família, preparou a arca, pela qual condenou o mundo. E foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Outro aí, 8. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança e saiu sem saber para onde ia. Então veja, como eu falei, a obediência tem coisa que ainda é tudo bem, mas tem coisa que a pessoa só por obediência mesmo. Mas foi pela fé que essas pessoas obedeceram o chamado de Deus. Pela fé também a mesma Sara recebeu a virtude de conceber e deu à luz já fora da idade. Não era só fora da idade, irmão. Era fora, como diz a Bíblia, do costume das mulheres. Ou seja, não tinha o período mensal mais. Ou seja, já tinha passado do 1 ano depois que parou tudo. Ou seja, tá trancado aqui, como o pessoal diz, a fábrica, né? Não sai mais nada. E ela sabia, mas quando Deus disse e a repreendeu depois que ela riu, né? Ela creu, aleluia, ela creu. Pela fé, ela recebeu a virtude de conceber e deu o filho fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que lhe tinha prometido. Então isso é fé. Então nós vimos aí alguns exemplos. João capítulo 11 e versículo 40. Disse-lhe Jesus, não te hei dito que se creres, verás a glória de Deus? Então você vai lembrar do capítulo 11, é o texto de Lázaro. E ele estava falando com uma de suas irmãs. Ou seja, creia. Se creres, você vai ver a glória de Deus. Esta é a fé para a vida diária. Aqueles homens que nós mencionamos sobre eles, até Sara também, não é? 2 homens e uma mulher aí, contexto do Antigo Testamento, foram chamados à fé da vida diária e viram a glória de Deus. Agora, esta irmã está sendo chamada a crer também para ver a glória de Deus. Hebreus capítulo 11, versículo 1, é a definição da fé. É o primeiro versículo deste capítulo abençoado dos heróis da fé. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Eu botei propositadamente este texto aí antes de nós falarmos da fé como um dom. Por quê? Porque a fé não é uma coisa aleatória. A fé não pode estar ancorada naquilo que não existe. E entre nós e a dimensão espiritual da eternidade, que é onde Deus está, e espera e não se pode ver. Ou seja,
O nosso milagre, se ele do outro lado desta parede aqui, vamos chamar a divisão entre o mundo natural e o mundo espiritual de Deus, se lá já existe, se lá já tem a determinação de Deus, nós podemos ter fé que vai chegar. E quando Deus faz uma promessa condicional, é o que nós temos que fazer, ou uma obediência, ou somente crer para receber, porque já está lá. Por isso, esses exemplos que nós ouvimos do Antigo Testamento são perfeitos, porque essas pessoas não inventaram, não tiveram fé de algo que era somente a sua necessidade, pelo contrário. Sara já não esperava mais ter filho, ela sabia que não existia mais, mas quando Deus disse, então você pode ter fé. Por quê? É só esperar. Ninguém está vendo, porque está lá preparado, mas ainda não chegou para nós. E a fé é o firme fundamento, ou seja, a prova, a evidência, a segurança daquilo que nós não vemos está lá. E nós, por isso, somente esperamos. Então, fé não é uma coisa aleatória de quem declara demais. Não, porque ninguém deve declarar ou mandar em Deus. Nós devemos pedir a Deus. E Deus responde. Houve um rei que Deus tinha determinado que o seu dia tinha chegado. No entanto, ele respondeu a Deus e pediu, e intercedeu, e Deus lhe deu 15 anos mais, e mandou da boca do profeta agora dizer a voz de Deus de que ele determinou 15 anos mais. E quando Deus determina, você pode se alegrar. Você pode ter fé. Você pode esperar com segurança, mesmo que tudo que você olha ao seu redor, como demos o exemplo de Sara, seja impossibilidade. Aleluia. Noé, nunca caiu chuva, como é que vai cair um dilúvio? No entanto, se Deus prometeu, se Deus deu, está lá. Agora, irmã, como é que eu vou saber? Pergunte, peça a Deus. E não tem problema pedir. E peça. E a Bíblia diz, peça com fé, não duvidando no seu coração. E Deus vai confirmar e no tempo certo, ele dará a resposta a cada um de nós. Mais uma colocação muito prática. Eu vou falar com você aquilo que eu falo para mim e ensino aos meus filhos. O que eu ensino? Se Deus der, eu digo, minha filha, vamos orar por isso. E geralmente é as coisinhas que eles querem, né? Vamos orar. Mas às vezes são coisas sérias que eles já têm a percepção. Vamos orar. Vamos orar. Se Deus fizer, se Deus der, nós vamos ficar muito felizes, não é assim? No entanto, se Deus não der, se Deus não fizer, nós vamos continuar felizes. Por quê? Porque o centro da nossa felicidade, aleluia, é no próprio Senhor, é em sermos salvos e termos comunhão com Ele. Será que você pode dizer amém? Glória a Deus. Então nós já falamos agora o que significa fé biblicamente. Importante eu falar isso porque agora nós vamos falar sobre a fé como dom, rapidamente. 1 Coríntios 12, 9 diz, e a outro pelo mesmo Espírito a fé. Tá aí. E a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar. Então tá numa lista dos dons espirituais, os dons que o Espírito entrega à igreja para edificação da própria igreja. E um deles é o dom da fé. Então o dom da fé é o exercício da fé, da mesma fé, de uma forma extraordinária. Atos capítulo 3, versículo 4 a 6, é um exemplo prático disso. E Pedro com João, fitando os olhos nele, disse, olha para nós. E olhou para eles, esperando receber alguma coisa. E disse Pedro, não tenho prata nem ouro, mas o que tenho isto te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Este milagre ele é bem interessante porque a pessoa que recebeu o milagre não estava pedindo milagre. E esta é uma das características diferenciadoras entre o pregador do evangelho que chama os doentes e ora por eles e é usado, talvez pelo dom de curar, inclusive. Nós vamos ficar no dom da fé aqui. Mas neste caso houve uma direção espiritual de Pedro e João. No caso, Pedro foi o que tomou a palavra diretamente com aquele Senhor. Ou seja, o Espírito, eu quero dizer isso na prática de como funcionam as coisas daquele que estão no contexto do dom espiritual. Ele ouviu, ele entendeu do Espírito que haveria cura ali, aleluia. Ele foi chamado a atenção por um pedido de esmola. Ele olhou para aquele homem. Eu posso imaginar que humanamente ele pode ter se apiedado, mas naquele momento a coisa mudou de sentido por dentro. Quem tem experiência com o Espírito sabe. Você olha e você vê diferente aquela situação e você sente a autoridade espiritual chegando. Ou seja, Pedro tinha costume com isso, ele conhecia isso, ele viu isso no seu mestre e agora ele estava vivenciando, agora que ele estava batizado com o Espírito Santo, revestido de poder e agora evidenciando dons espirituais. E ele na mesma hora viu
creu. Olha lá, a fé é coisa que já está nos esperando. Mas ninguém viu ainda acontecer. Mas naquela hora que o Espírito falou com Pedro, no seu ser espiritual, Jesus vai curar, ele disse, em nome de Jesus de Nazaré, levanta e anda, aleluia. E o homem levantou, Então ele creu no impossível. Ele creu no impossível. E de uma maneira extraordinária, porque nem pedindo milagre o homem estava. João capítulo 11, versículo 41 a 43, é aquele mesmo texto de Jesus com Lázaro. A ressurreição é uma operação de maravilha, é algo impossível. Não é só uma cura, é algo impossível, é uma operação de maravilha. É uma comprovação de um dom do Espírito Santo. Tiraram, pois, a pedra e Jesus, levantando os olhos para o céu, diz: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. E eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão que está ao redor, para que creiam que tu me enviastes. E tendo dito isso, clamou com grande voz: Lázaro, vem para fora. O que Jesus disse? Pai, graças te dou porque já me ouviu. O que é isso? Ele já viu, ele já sabia que a vitória, que a ressurreição aconteceria. Ou seja, já era uma realidade dada por Deus Pai. Ele no seu coração já tinha orado ao Pai, ninguém ouviu a palavra antes, ele já tinha orado, ele já tinha a segurança de que aquela ressurreição aconteceria. Diga-se de passagem, quando falaram que o Lázaro já tinha morrido, ele falou para os seus discípulos, quando falaram alguma coisa, vem lá que está doente, ele disse, essa doença não é para a morte, mas morreu. É para a glória de Deus, é para a glória de Deus. E Deus glorificou o seu nome através dessa ressurreição. Então a fé como um dom, ela é isso. Ela é uma fé excepcional e guiada, inspirada pelo Espírito Santo, que conhece aquilo que já está do outro lado. E se você pergunta, ué, irmã, as coisas já estão espiritualmente todas dispostas diante de Deus? Leia Apocalipse. Pense no que o Apocalipse revela. João indo lá e vendo as coisas que ainda não aconteceram. Aí a clara evidência bíblica daquilo que nós estamos falando. Claro que eu sei que são coisas profundas, mas os jovens gostam de coisa profunda, irmãos. Não pense que não gosta, não. Eu não gosto de classe que fica naquela lenga, porque nem eu gosto. Eu já não sou tão jovem assim, mas não gosto. Vamos pra frente então para terminar? Glória a Jesus. Terceiro tópico. Salvação e decisão pessoal. Deus oferece, o homem responde. Tá aí aquilo que eu falei para os irmãos. Eu falei, olha, esse negócio que o Espírito que dá e faz o arrependimento, eu falei, não, o arrependimento é a resposta do homem, tá aí, Deus oferece, o princípio da graça, Deus oferece, o homem responde. A salvação em Cristo é oferecida a toda a humanidade, mas só se torna eficaz na vida daqueles que voluntariamente, olha aqui, daqueles que, homens, né, que voluntariamente, por sua própria vontade, se arrependem de seus pecados e creem no Evangelho. Tá aí, o arrependimento e a fé. Pronto, o pastor agora aqui falou, aqui nós estamos explicando. Por isso que eu disse que às vezes a gente, né, com palavras se contradiz. Não fique falando isso pros alunos, não, irmão, por favor. Fala assim, vamos ver ali, chega pra frente, arruma um jeito. Glória a Jesus. Mas tá aí, pronto, com todas as letras, é isso aí mesmo. Deus é o facilitador, é aquele que provê todas as coisas, mas é de cada vida a liberdade, a voluntariedade, não é, de arrepender de seus pecados e crer no Evangelho. Embora a salvação seja um dom da graça, a responsabilidade de responder ao chamado divino recai sobre o pecador, que deve se arrepender e crer com sinceridade. Então está aí. O Evangelho é essencialmente um convite, tá? Outra palavra que eu amarelei tudo isso aí, porque é exatamente aquilo que nós estamos explicando para os irmãos. Ao completo rendimento a Cristo, um chamado à entrega de coração à vontade. Essa é a resposta, embora capacitada, e eu usaria outra palavra, facilitada, ok? Então ela não é capacitada pelo Espírito. Eu usaria outro. Ele é atuante, mas ele é um facilitador. É pessoal e consciente, ou seja, é o homem que, como pessoa e com consciência, demonstra que Deus não força ninguém a ser salvo. Ele convida e espera uma entrega livre e amorosa. Segundo, a cooperação humana não é mérito, é resposta. Responder com fé e arrependimento não significa que o ser humano salva a si mesmo, mas que aceita. Eu botei aí em amarelinho aí, aceita com humildade a obra que Deus realizou em Cristo. Ou seja, a salvação, nós somos salvos somente porque Cristo fez uma obra que ninguém podia fazer. Nós cremos nessa obra e por isso somos salvos. Então não é as nossas esmolas, não é nosso bom relacionamento, bom lidar, bom tratar das pessoas neste mundo, lutar pelas causas justas, nada disso faz nada em relação a Deus no tocante à salvação, nada. Nem ler muito a Bíblia, nem ser piedoso, nem viver na igreja, nada disso faz o homem se salvar. Amém? A possibilidade de salvação
ou seja, da nossa liberdade contra o pecado, que não só nos perdoou, mas nos libertou do poder de pecado, veio por Cristo, pela obra de Cristo Jesus, e nós precisamos crer para alcançar esta obra. Então é isso que está explicando aí. Assim como não há mérito algum em um necessitado estender as mãos para receber uma esmola, como escreveu o teólogo pentecostal Meyer Perlman, também não há mérito em abrir o coração para receber a nova vida oferecida na cruz. Trata-se de uma resposta à graça, não de uma conquista humana. Ao se arrepender e crer, o pecador apenas acolhe aquilo que Deus, em sua misericórdia, já preparou. Dessa forma, embora não produza a salvação, o ser humano coopera com ela quando se rende ao chamado do Evangelho. Então, eu faria um resumo disso aí naquela mesma figura que eu sempre faço. A graça de Deus que foi manifestada, Tito 2:11, né? Trazendo salvação, a gente vai ler daqui a pouco. Então a graça, ela provê, que é o quê? A obra de Jesus. O que Jesus fez foi a providência celestial, a providência divina para a solução do homem estar perdido, da perdição da humanidade, da condenação pelo pecado. Então a graça proveu a saída, proveu o caminho, ok? Agora esta mesma graça, este mesmo Deus oferece ao pecador, ele estende esta graça, ele estende este caminho, como nós vimos as palavras aqui repetidas, né? Oferece, é um convite. Então a graça estende aí e é a fé e o arrependimento que vai ligar o homem, resposta do homem, como é o título da nossa lição. E ao homem responder positivamente, ele toca na graça. Aleluia! E agora o milagre do novo nascimento acontece e Deus, através do seu Espírito, vai operar grandes coisas neste homem. Terceiro subtópico, a graça não anula a responsabilidade. A relação entre a soberania divina e a responsabilidade humana é uma realidade presente nas Escrituras. E ambas coexistem de forma harmoniosa no plano de salvação. Olha aí, colocação de duas coisas, soberania e responsabilidade. Deus é soberano, mas ele não elege ninguém para salvação. Deus é soberano, sim. Ele poderia eleger? Sim. Ele quis eleger? Não. Como é que você sabe, irmã? Porque está na Bíblia. Amém? E ele não poderia ir contra a própria justiça dele mesmo, de maneira qualquer, separar alguém para um lado ou para o outro. Mas ele, na sua soberania, planejou de uma maneira que o homem pudesse escolher a Deus ou não, e isso é o que a Bíblia nos ensina. Seguimos. O ser humano será julgado pela resposta que der ao chamado de Deus por meio de Cristo. Isso é verdade, mas eu vou abrir um parênteses. Se você não achar por bem falar disso, não fale. Se complicar demais, a lição já foi longa, não fale. O homem vai ser julgado por causa do pecado, não pela resposta. Claro, quem teve oportunidade de responder, teve a oportunidade e perdeu a oportunidade. Mas o homem vai ser julgado pelo seu pecado. Por quê? Porque aqueles que não ouviram o evangelho, é um assunto bem delicado, mas que algumas pessoas têm no coração, né? Falam, meu Deus, e como vai ser? Há um texto bíblico que fala sobre, eu não sei se eu anotei aqui, sobre a consciência. Eu penso que não, porque já é um assunto que eu pus em parênteses aí, mas para que nós tenhamos o entendimento completo e pleno. Por isso eu acho que não é bom você falar em classe. Passa e continua lendo, ok? Mas eu vou dar esse pedacinho para cada um de nós aqui, professores. Então, tem um texto em Romanos, princípio de Romanos, que fala que Deus julgará segundo a consciência de cada um. Deus deu a cada ser humano, não obstante de onde nós somos, ou que for, a consciência moral. Ou seja, o homem sabe na sua moral que é imoral diante de Deus, que é errado. Mesmo que ele não conheça este Deus, ele sabe que há coisas que são imorais, que são más por natureza. E esta consciência, quem colocou no ser humano foi Deus. Pronto. Então, por causa dos seus pecados é que há um juízo. Nós sabemos que o pecado, o juízo, a justiça balançada contra o pecado, desde o Éden, né? Foi o que causou Deus trazer aquelas palavras para Adão sobre o que aconteceria depois. Em verdade, ele até estabeleceu antes, dizendo que a morte seria consequência caso houvesse um pecado, e houve. Então nós vemos esta realidade, e o pecado é aquilo que faz com que Deus desbalanceie a justiça de Deus e, portanto, faça com que Deus tenha que entrar em juízo. Ele entra em juízo contra o pecado. Agora, quem está em pecado e ouviu as boas novas de alegria de salvação, que é o Evangelho de Cristo Jesus, ele é chamado a arrepender-se. Ele é chamado a crer nesta provisão de Deus através de Cristo Jesus. E se ele tocar, então ele é salvo. Se ele recusar, então a colocação da lição não está errada, mas eu diria está incompleta, porque ela só é assim para aqueles que tiveram a oportunidade de ouvir esse chamado. Amém? Nesse sentido, é importante afirmar desde já que no ensino do Novo Testamento a graça jamais anula a responsabilidade humana. Perfeito.
a parte do homem aí. Como no Éden, Deus deseja que o ser humano se aproxime dele de forma voluntária e consciente, não por imposição, mas por amor. Diante disso, somos chamados a responder à graça divina com um coração disposto e obediente, pois a salvação, embora gratuita, exige uma resposta pessoal e jamais poderá ser terceirizada. É o que a gente dizia, não é? Filhinho de crente não é crentinho. Cada um de nós tem que passar por este novo nascimento que começa com esta fé genuína que é ligada intrinsecamente ao arrependimento. Que Deus possa usar você, professor, nisso aí. Mas vamos passar para o nosso terceiro tópico aqui rapidamente, né? Quase que eu esquecendo ele, mas tem que falar os textos bíblicos, que é bom ler, mas é melhor ler a Bíblia. Amém? Graça e a resposta humana. A graça provê o quê? Provê Jesus, que é o caminho. A graça oferece o que? A salvação. A graça não força, ela é aceita pela fé e o arrependimento. Então nós já ensinamos isso aqui, não vamos repetir, vamos aos textos. Tito 2:11 é o texto da graça que provê Jesus o caminho, porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. João 3,16 diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Este era o plano da salvação que Tito está falando, para que todo aquele que nele crê não mais pereça, mas tenha a vida eterna. Então está aí a graça provendo o caminho, que é Jesus. Segundo, a graça oferece a salvação. Romanos capítulo 10 e versículo 9 diz, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Então veja claramente que a pregação que estava sendo trazida por Paulo ali, havia uma resposta a ser dada, algo a ser feito. Confesse com a tua boca, creia no teu coração e a salvação chegará até você. Atos capítulo 2, 37, 38 e 40. Diz o texto, ouvindo eles isso, a resposta à pregação de Pedro, compungiram-se em seu coração. Por quê? Porque o Espírito Santo os convenceu totalmente. A pregação foi eloquente, a pregação foi bíblica, foi palavra pura. E o Espírito Santo convenceu. E eles, os homens, perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos, varões e irmãos? Vou fazer mais um parênteses no evangelho que eu vejo hoje. A cena na minha cabeça, no meu coração, foi direto a este evangelho de hoje. Um evangelho que explica muito o que faremos. Que faremos? Vamos fazer, vamos fazer. Quando Deus fala, quando nós chegamos perto de Deus, naturalmente nós sabemos que nós estamos perto para servir, para nos relacionar. Não existe nada disso de maneira platônica, ou seja, ela tem que ser feita efetivamente com ações. E no caso do Evangelho de Jesus Cristo, a ação primária é o que Pedro diz. Os homens convencidos pelo Espírito perguntam, o que é que nós vamos fazer? É necessário fazer o evangelho verdadeiro, traz a ação. Mas a porta, a primeira, sem ela não há o resto das ações. Arrependei-vos. E cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo. Veja aí, que isso é uma confissão pública. Uma confissão pública, ali era tudo judeu. É forte, irmãos, o que Pedro está falando aí. Mas isso é o evangelho. E a porta está aí. Se arrependam. Lembra daquela pregação? Nós lemos agora mesmo de Pedro? Este é o Messias que vocês crucificaram. Aí eles foram dar pela palavra. Aí Pedro agora diz, se arrependam e sejam batizados para perdão dos pecados. E recebereis o dom do Espírito Santo. E com muitas outras palavras, versículo 40. Isto testificava e os exortava, dizendo, salvai-vos desta geração perversa. Então a graça, ela oferece a salvação. A graça, ela oferece, ela é amor, ela oferece, mas o caminho é este, arrependimento. Então a graça proveu Jesus e ofereceu essa salvação, mas ela não força ninguém, aceita quem quer, pela fé e o arrependimento. João capítulo 12, versículo 46 a 48. Eu sou a luz que vim ao mundo, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. E se alguém ouvir as minhas palavras e não crer, tá vendo? Eu vim para que creiam, para ser luz, para enxergarem, para reconhecerem. Mas se não crer, eu não o julgo, porque eu vim não para julgar o mundo nessa instância, mas para salvar o mundo. Quem me rejeitar, ou seja, tem quem não vai crer, tem quem não vai aceitar, ou seja, vai me rejeitar. Quem me rejeitar a mim e não receber as minhas palavras,
Já tem quem o julgue. A palavra que tenho pregado, essa o há de julgar no último dia. Está aí. A palavra, ela tem este trabalho, esta obra a ser feita. Ela serve para a salvação, mas ela também serve para o juízo. E no último dia, aquele que ouviu a palavra e desprezou e rejeitou, então, essa é a parte do ser humano, a graça não força. Está aí, está explícito, Jesus, a salvação, a graça oferece, mas aceita quem quer. João 3, a gente acabou de ler o 16, texto lindo, conhecido por todos. A graça encarnada, o processo, o caminho, Jesus estava aqui. Ele foi enviado para que todo aquele que nele cresce não pereça, mas tenha vida eterna. Mas lê comigo versículo 18 e 19, 2 versículos para frente. Quem crê nele não é condenado. Mas quem não crê nele já está condenado. Porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Então tá aí, quem não crê. Veja o versículo 19. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo. Mas os homens, olha aí, os homens amaram mais as trevas do que a luz. Por quê? Por quê? Porque as suas obras eram mais. Então, quando alguém não quer o arrependimento, quando alguém não é chamado ao arrependimento, ele não sai do seu pecado, aonde as trevas, onde está o pecado, e ele ama o pecado, porque é aquilo que ele obra. Ele vive uma vida de fornicação e ele quer continuar vivendo esta vida. Ele vive uma vida de vícios e ele quer continuar vivendo esta vida. Ele vive uma vida de mentira e ele quer continuar vivendo esta vida. Ele vive uma vida que ama a este mundo, as riquezas e tudo que este mundo oferece, e o que Jesus está oferecendo são outras virtudes, é outra coisa, e a primeira coisa, pior ainda, que Jesus está dizendo, para entrar nesta porta tem que se arrepender. Lembre-se que a gente começou a lição, vamos fechar aí com chave de ouro. O que é arrependimento? Quem lembra? Quem lembra? O que é arrependimento? Mudança de direção. Então Jesus, pela sua mensagem de arrependimento, está dizendo, tem que olhar para trás, deixar isso aí nas costas. Então, o vício tem que ficar nas costas, os prazeres da carne do mundo tem que ficar nas costas, a prioridade mundana que você tinha e carnal tem que ficar nas costas, os ídolos tem que ficar nas costas, tudo tem que ficar para trás. E converter, foi a palavra de Pedro, né? Arrependei-vos e convertei-vos. É caminhar o contrário. É duro, é um caminho estreito, apertado. No entanto, é o caminho para a salvação. A graça já foi manifestada. Ela provê e ela oferece. É necessário que o homem creia e se arrependa para estar com ela, mas a graça não força ninguém. Como foi no tempo de Jesus, a maioria dos homens amou mais as trevas do que a luz. Por quê? Por causa das suas obras, porque as suas obras eram más. Que Deus nos ajude a pregarmos não outro evangelho, a tomarmos parte não de um outro evangelho que está sendo pregado. Se você entender, e você, como professor, e tiver este entendimento de trazer esta explicação, porque os nossos jovens estão em contato, às vezes estão na nossa igreja fisicamente, mas através da internet estão em contato com outros ministérios, outros movimentos. Nós precisamos ensinar a verdade, para que eles tenham discernimento pela palavra de Deus. Ao entrar em contato, dê a eles a chave para que julguem pela palavra de Deus. Há um chamado ao arrependimento. Há uma exigência deste Espírito movendo neste trabalho de uma vida transformada. Se houver, graças a Deus. Mas se não houver, saia dele, porque não é de Cristo. E agora aqui para nós, a nossa igreja, se os nossos pastores têm levado isso, vamos amá-los. Vamos fortalecer as suas mãos, vamos fortalecê-los em oração por eles, em nome de Jesus, para que não percam as forças de lutar pelo evangelho genuíno. E se já perderam, nós temos visto uma mudança. Talvez você seja de uma geração anterior que viu esta mudança acontecendo. Muitos de nós gememos esta realidade. E é para gemer mesmo, que nós possamos gemer aos pés do Senhor Jesus. Não só sermos usados para com muito amor, como foi Jesus, mas sem deixar de falar a verdade. Trazer o evangelho, que é este evangelho do arrependimento, que transforma e que leva o homem ao céu. Foi por ele que eu vim a este caminho. Aleluia. E quando eu falho contra ele, é o arrependimento que o Espírito Santo me chama a viver. Aleluia. Então que nós sejamos fiéis a esta palavra, a este evangelho em nome de Jesus, e possamos orar por aquele
aqueles que possam estar, não é, falhos. Eu quero terminar com um testemunho. Eu sei que eu já fui o tempo aí para frente, mas eu vou dar este testemunho, porque houve um tempo que eu mesmo na minha igreja, nós trabalhávamos com jovens, às vezes tínhamos a oportunidade de pregar na igreja também. Eu, por um tempo, fui tentada e cedi à tentação de não ser mais usada por Deus com palavras que fossem, num certo sentido, agressivas, e não é que eu falasse agressivamente, mas pronto, essas palavras que falam sobre arrependimento ou qualquer coisa assim. Eu me tornei politicamente correta, um pouco mais. E eu me lembro o dia que Deus, num culto, falou tão forte ao meu coração. E naquele dia eu me senti pecador e eu me arrependi, irmãos. Eu me arrependi, houve um chamado ao altar e eu fui ao altar. Todo mundo da igreja me conhecia, eu era uma pessoa, enfim, de liderança em algumas áreas da igreja, mas eu não quis saber de nada, irmãos. Eu precisava encontrar o perdão de Deus, porque na verdade, por meses ou anos naquele tempo, eu estava em pecado contra Deus, porque eu não estava pregando, eu estava filtrando a palavra de Deus para aquilo que agradasse ao público. E isto era pecado contra Deus. E eu fui confrontada pelo Espírito naquele dia e eu me arrependi pela graça de Deus. E daí para frente, eu me esforço e eu peço ao Senhor que nunca tire isso de mim, que sempre me dê coragem. Eu posso até não ter oportunidade, mas eu entendo. Eu tenho a natureza, eu quero dizer com isso que a minha natureza humana é como a de qualquer pessoa. Eu não quero ofender a ninguém, eu não quero fazer ninguém triste comigo. No entanto, se é a palavra de Deus que vem dar vitória espiritual e vida e liberdade, eu não posso me negar. Se é a ordem deste Deus que conhece todas as coisas, eu não conheço, mas se Ele me mandar, eu digo, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Assim que nós, como professores, possamos aprender deste testemunho de alguém que falhou por um tempo, mas pela graça e a misericórdia do Senhor, o Senhor me deu a oportunidade de levantar. E por isso, com ousadia, eu estarei aqui, falando, ensinando esta verdade que me salvou e que continua atuando na minha vida. Que Deus abençoe a você na sua sala de aula neste domingo, em nome de Jesus. Amém.